Bom, primeiramente, meu boa tarde a todos. Eu queria iniciar saudando aqui, em nome do Luciano, todo o pessoal envolvido aí na questão cultural da nossa cidade, principalmente aí os que fazem parte da associação dessa estação cultural, né? Dizer a vocês do nosso projeto, do nosso plano sobre a cultura. Ao ver o trabalho que foi desenvolvido nessa área, nesses últimos anos, eu penso que nós evoluímos bastante. Se lá atrás nós tivemos uma atividade, bem lá atrás, mais intensa na área cultural, houve um determinado período das administrações da nossa cidade em que se precisou ter uma atenção em algumas áreas que passaram a requerer uma atenção mais especial, né? Eu tenho dito que todos os segmentos de uma comunidade, eles têm uma importância igual. Na minha visão, não existe um setor que você acha ele mais importante ou não do que o outro. Todos os setores, seja ele da saúde, da educação, do meio ambiente, da cultura, do esporte, enfim, todos os setores são importantes na vida de uma comunidade, de uma coletividade. Por quê? Porque numa coletividade nós temos todos esses setores. O que diferencia um do outro talvez é só a questão da quantidade. Talvez um tenha uma quantidade maior, o outro uma quantidade menor. Mas dizer que um determinado segmento é menos importante do que o outro, na minha visão, não. Na minha visão, todos são importantes. O que às vezes precisa ser esclarecido é que, nos momentos de hoje, o gestor público, ele nem sempre tem condições para corresponder a todos os segmentos da comunidade. Nós vivemos hoje, inclusive, situações bastante complicadas com relação, é lógico, né? Tudo depende do dinheiro. Sem o dinheiro a gente não faz nada. Quando o dinheiro é escasso, é evidente que o gestor público ele tem que analisar tudo aquilo que está à sua frente, todos esses segmentos, e dizer, olha, eu não tenho recurso para tudo. Aonde é que eu preciso aplicar esse recurso, desde que eu mantenha um mínimo de qualidade para todos. E nós temos visto no nosso país que o setor da saúde pública, o setor da infraestrutura urbana, hoje é extremamente delicado. Em função disso, não só na esfera municipal, mas também na esfera estadual e na esfera federal, a gente está vendo que você precisa destinar uma quantidade maior de recursos nesses segmentos, mesmo porque o volume, aí eu falo da diferença, a questão de volume, o volume de exigência é maior num segmento, às vezes em relação ao outro. Não na importância, vamos deixar bem claro isso. A importância, na minha visão, todos estão nivelados. Mas às vezes né? Nós estivemos aqui em nossa cidade alguns momentos delicados, por isso não podemos até nem fazer algumas questões do passado, quando lá atrás, na década de 70,
se esboçou a começar a ter uma preocupação com a cultura no nosso município, naquela época até numa situação já mais privilegiada, onde, por exemplo, se buscou recurso para construir esse teatro municipal que nós temos aí. Pouca gente tem um teatro igual nós temos, né? Poucas cidades. A gente sabe disso. Então, na época, o prefeito, não me lembro quem, mas deve ter tido essa preocupação e deve ter tido essa facilidade, que naquele momento o teatro era importante trazer para a cidade e trouxe. Logo em seguida, nós fomos vendo que, pela própria comunidade, houve uma diminuição desse segmento, do interesse. Talvez passou a ter um interesse por outras áreas, né? E aí os gestores seguintes começaram a direcionar para essas áreas que estavam sendo mais exigidas. E nós tivemos um determinado período, logo após a construção do teatro, em que o nosso teatro, ele deu uma parada. Nós vamos ver isso, né? Passou a ser utilizado, talvez, com mais um prédio na cidade, para alguns eventos que não fosse realmente a finalidade dele. E nós vimos até no nosso país que a atividade teatral, ela caiu bastante, né? Talvez com o advento aí da televisão, os programas, com raríssimas exceções dos grandes centros, das grandes cidades, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, os demais nós tivemos um declínio na atividade teatral do nosso país. Mas, ainda que de forma tímida, mesmo porque nós enfrentamos, no nosso período, uma situação um pouco mais delicada. Isso não justifica, eu não quero aqui fazer nenhuma justificativa, mas dizer que com a desapropriação da Casa da Cultura, não vou discutir aí a questão propriamente dita, nós tivemos que gastar ali, praticamente eu, nos períodos que fui prefeito, mais de 10 milhões, né? De repente você tinha uma parcela para pagar de R$1 milhão no ano, e esse R$1 milhão, aquilo que eu digo, faltou para você investir na atividade cultural propriamente dita do município. Então isso também precisa ser levado em consideração. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu venho aqui, só para enterrar, já me deu um sinal ali, eu tenho muita coisa para falar, mas gostaria de ficar aqui o tempo necessário que fosse, mas nós temos regras, temos que obedecer. Mas eu me sinto bastante confortável e me sinto feliz porque eu estou percebendo, eu não vi essa atividade, Luciano, algum tempo atrás, eu estou percebendo um segmento mais envolvido com a cultura. Assim deveria ser o esporte, assim deveria ser a educação, assim deveria ser todos os segmentos da nossa cidade, a maior quantidade de participação, de forma que dizer do meu projeto para a cultura, eu responderia apenas numa palavra: o meu projeto será o projeto que vocês me apresentaram. Candidato, eu vou iniciar as rodadas de perguntas, né? Eu aproveito aí para citar que nós temos presentes vários representantes dos segmentos culturais de Batatais, da música, do núcleo musical, do Projeto Guri, da banda Washington Luiz, do grupo de choro, dos movimentos independentes, né, o pessoal da viola, entre outros, também do encontro filosófico aqui presente, os representantes. Temos os representantes do projeto Meu Primeiro Filme, do audiovisual, do cineclube, dos núcleos de teatro, né, o Grupo Teatro Evoé, Grupo de Teatro e agora Espaço Cultural Plenitude, também o Atos se faz presente. Temos mais representações aqui, desculpa, eu estou sem a lista total, mas no chão aqui, né, toda essa rodinha aí, são nomes de representações que hoje compõem aí o grupo de formação cultural do município.
Eu peguei um bolinho de perguntas, porque todas dizem respeito à mesma coisa, tá certo? Como o senhor pretende fazer o desenho da administração da cultura no seu governo, né? Com um secretário, com um diretor, com apenas um secretário da cultura e educação, um departamento de cultura, e nessa questão funcional, né, como ir repondo esse quadro da cultura? Olha, precisa tomar cuidado para responder, porque a estrutura administrativa da prefeitura hoje, ela é datada de 1980, foi feita no governo do saudoso prefeito Salim Mansur. Ainda é aquela estrutura administrativa que está em vigor, com algumas alterações. A estrutura administrativa que cria, antes era departamentos, depois era diretorias, depois chefias, depois vinha as outras hierarquias menores, com inclusive alguns cargos que foram eliminados, aliás, até por mim. Quando eu assumi no primeiro mandato, havia 220 cargos em comissão dentro dessa estrutura administrativa. Eu eliminei 100 de uma vez só. Lógico que no decorrer, eu criei mais 10, que foram as 10 secretarias. Aí eu transformei uma figura nova de diretoria, passei para as secretarias e mantive a estrutura de diretoria, de chefia e assim por diante. Até onde eu sei, Luciano, parece que houve um questionamento pelo Ministério Público Estadual sobre essa questão administrativa. Parece que a atual administração está elaborando uma nova estrutura administrativa, que tem um prazo para apresentar isso até outubro. Eu sou sincero a dizer para vocês que não conheço essa nova estrutura. De forma que fica difícil eu responder para você o que é que o procurador, o que o Ministério Público questionou nessa estrutura. Qual foi o cargo que ele questionou, qual a nomenclatura que eles estão sugerindo e qual vai ser a nomenclatura nova da organização administrativa que eu vou encontrar. Se vai ser secretaria, se vai ser diretoria, se vai ser departamento. Então, nós temos que ter esse cuidado para não vir aqui dizer para vocês, vai ser isso. Aí depois aprova isso, agora em outubro ou novembro, e aí você chega em janeiro, aí depois vocês vão falar para mim, você mentiu? Ou você não sabia? Ou você gozou? Então, precisa ter esse cuidado. A gente está inteirado por dentro das coisas. Então, é muito simples eu vir aqui dizer para vocês, vou manter secretaria, vou manter departamento, vou manter diretoria, vou manter isso. E aí eu chego lá e encontro juridicamente uma coisa totalmente diferente. Certo? Então, precisa ver o que nós vamos encontrar a partir do 1º de janeiro, e aí sim, se aquilo é o exigido, aquilo é determinado pela legislação, ou uma exigência do Ministério Público, aí depois disso nós podemos, se caso eu for eleito, nós podemos chegar e, se houver possibilidade de alterações, adaptar as alterações que vocês acharem melhor. Mas nesse momento eu não quero dizer e afirmar, porque eu sei que está em tramitação, e aí é bom vocês ficarem de olho e nas votações, nas audiências da Câmara, para ver qual é a nomenclatura da cultura que está sendo discutida. Porque uma vez aprovado lá, é aquilo que vai ser seguido. Certo? E isso, até onde eu sei, foi dado um prazo de 6 meses para que a administração atual adaptasse de acordo com as exigências do Ministério Público, que é outra questão. Só deixa eu prolongar um pouquinho mais, Luciano, porque nós temos que discutir isso. Eu discuti na OAB esses dias atrás, onde eles fizeram eu assinar um compromisso de 10 itens que veio já preparado pela OAB de São Paulo de Brasília.
ao ler aquilo, eu falei, ó, esse item aqui eu não me comprometo, porque o que vocês estão querendo aqui é uma coisa completamente diferente da estrutura que eu vou encontrar aqui. Então, se isso serve para nível nacional, talvez não sirva para nível local. E pedir para alterar a redação. Então, nós temos que discutir a nível local o que interessa para nós, na nossa comunidade. Lá em São Paulo, a gente discute o que interessa para eles, a grande cidade. Lá no Brasil, a gente discute o que interessa lá. Então, isso a gente precisa tomar cuidado. E eu disse, enquanto vocês estão preocupados com algumas coisas, por que vocês não se preocupam que tem muitos órgãos aí, né, que tem no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, quer dizer, é só no Executivo que não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo outro? Vamos parar com isso. Vamos questionar esses cargos também a outros níveis. Porque aí você tem cargos em comissão no Ministério Público, nos Tribunais de Contas, no Poder Legislativo, que ganha infinitamente maior do que ganha um cargo em comissão aqui no município. Eu disse exemplo, você está falando que eu não posso contratar nenhum cargo em comissão? Tá, muito bem. Aí, tá certo que eu não tenho segredo nenhum, mas eu pego um motorista e estou dentro do carro com o motorista. Esse motorista, no mínimo, tem que ser uma pessoa extremamente de confiança. Por quê? Porque o juiz pode me ligar no meu celular e dizendo, olha, prefeito, amanhã eu vou iniciar uma operação de busca e apreensão em tal lugar na cidade. O senhor precisa dar uma ordem para a guarda acompanhar. Só que a ordem só vai dar para a guarda 5 minutos antes da operação, para não vazar. Quer dizer, eu estou atendendo um pedido de um juiz dentro do carro. Quem está do meu lado tem que ser extremamente de confiança minha, para não vazar a informação. Ou o presidente da República recebe um comunicado de uma segurança que envolve a segurança do país, quem está do lado dele? O piloto do avião? Ele precisa ser de confiança. Ele vai ouvir? Então vamos parar, tem muita hipocrisia, mas vamos parar com algumas coisas, de querer fazer certas coisas, que às vezes não se aplica. Então, algumas coisas precisam ser reservadas sim. Olha, se eu recebo um telefonema do governador dentro do carro, ou se eu ligo, ou se eu preciso tratar de um assunto com um encarregado meu aqui, o motorista não tem vidro vedando para ele escutar, ele escuta. Então, por que eu não posso ter um cargo? Eu nunca usei, o motorista meu nos 12 anos era motorista de carreira, eu só pedi para manter sigilo. Aquilo que tem sigilo, que é obrigatório por lei, vocês acham que o prefeito não tem que manter o sigilo? O governador não tem que manter o sigilo? E principalmente o presidente da República. São segredos de Estado, de soberania nacional. Então essas coisas precisam sim ter segredo. E alguém que está perto de você precisa ter de confiança para saber guardar esses momentos que até no município são poucos, mas que envolve segredo também, e por isso esses cargos têm que ter. Eu falei para o OAB, questiona outros, nós precisamos questionar outros, alguns nós precisamos entender para melhorar o atendimento. Só fazendo um esclarecimento como foi feito a respeito da Lei 13.019 naquele momento, né? De fato, vários cargos da administração estão sendo questionados judicialmente, não só pelo nome, mas principalmente pela ação do cargo que não está descritiva na criação. Toda vez que se cria um cargo no município, você precisa descrever a função. Não adianta eu colocar que você é cozinheiro geral da administração municipal, se eu não defino todas as funções do cargo, e a gente tinha cerca de 180 cargos com esse descritivo equivocado, fora as secretarias que foram recompostas sem a legislação. Então a gente tinha, por exemplo, Secretaria de Esporte e Turismo, aí criou a Secretaria de Desenvolvimento, em que o turismo também estava lá e sem ter regulamentação, por isso está tendo uma problemática. Eu acho que a dúvida do pessoal, candidato, é simplesmente se a gente vai ter um representante da cultura fazendo a gestão da cultura, independente do nome que tem. Sem dúvidas. Esse cargo existe na nomenclatura atual, que é diretor. A função diretor, depois tem os cargos de chefia, né? Não tem status de secretaria. Antes, no meu tempo, não sei hoje, que já vinha lá de trás,
era Secretaria da Educação e Cultura. Aí vinha dentro dessa secretaria o desmembramento, Departamento Municipal da Cultura, que existe até hoje, né? Vai ter sim, se possível. Eu não posso afirmar, porque eu estou dizendo qual é a nomenclatura que eu vou encontrar. Se eu puder alterar, a cultura terá o status, sim, como sempre teve, e terá atenção. Mesmo porque, volto a dizer, eu estou percebendo que agora vocês começaram a se organizar, e é isso que nós temos que fazer. Então tem um contingente muito grande se interessado pela cultura. Antes até não tinha. Então precisa olhar e nós pautarmos para essa direção. Prosseguindo, questionamento da Camila e da Maria Clara Fonseca do Carmo aqui. O espaço do Centro Cultural tem sido utilizado para inúmeras atividades, inclusive parcerias com grupos e núcleos. A pergunta é se o candidato pretende manter o espaço focado no atendimento às demandas da cultura. Sim, olha, eu já cheguei a pensar, embora não tive condições, porque eu volto a dizer, eu tinha uma estação de tratamento de esgoto entalada na garganta para fazer que atravancava todo o projeto de uma cidade, a expansão e o crescimento. Não se podia liberar uma planta na prefeitura de uma casa, não se podia liberar uma indústria, um alvará, nem de comércio, porque havia um impedimento aonde você ia jogar isso. Isso foi resolvido. Você gastou 16 milhões de reais numa obra que pouca gente viu, mas que tem um significado importante. Além de ter pago à cidade um passivo, uma dívida ambiental das maiores que uma comunidade pode ter com o meio ambiente, que é, o local onde você vai jogar os dejetos, que nós temos da rede de esgoto. Então, isso, Batatais, sanou essa dívida com o meio ambiente, com a sua coisa. Essa dívida está paga. Eu pensei em fazer um centro cultural, porque via essa importância. E vou até dizer aonde. Aquela praça ali em frente, um pouquinho abaixo do cemitério aqui na Vila Lídia, tem duas praças. Tem a unidade básica lá, tem uma praça do meio e tem aquele espaço que é terreno vazio grande ali. Ali eu pensava em fazer um centro cultural, até para que desenvolvesse aquilo que eu vi, porque, olha, você vai me perguntar hoje, na época eu trouxe o projeto do Guri para cá, aonde você ia acomodar o projeto do Guri? Mas só tinha um lugar no teatro para acomodar eles. Eu reformei os banheiros, arrumei uma parte da iluminação, só tinha lá. Eu precisava, o projeto era importantíssimo, eu tinha que trazer ele. Aonde você vai enfiar eles? Não tinha um espaço. Então, é isso que está dizendo, ó, não tem um espaço aqui, enfia ali, acomoda ali. Depois abriu esse espaço aqui, eu não sei como que está hoje esse prédio. Aí eu fui no governo do estado, que esse prédio é do governo do estado, é da Secretaria da Segurança Pública, certo? Aí eu entrei com a documentação pedindo para o governo passar esse prédio para o município. Eu não pedi só esse prédio, eu pedi um monte de prédios que o governo do estado tem aqui, certo? Levantei isso tudo, levantei as matrículas, inclusive até a área do horto, que são 1.500 alqueires de terra, que tem trilhas, que tem resina, que eu podia fazer vários projetos para a questão do jovem, para desenvolver. Só fiquei sabendo que tinha uma área aqui, na saída aqui para Altinópolis, aquela que pegou fogo, que está lá praticamente destruída, que é uma área de pesquisa científica, e tem um artigo, se não me falha a memória, 242 da Constituição do Estado, dizendo que a área de pesquisa científica não pode ser destinada, não pode ser doada. A área do horto pode, a área da antiga FEBEM que nós conseguimos pode, a área daqueles pinos que começam lá no pedágio pode, só não pode essa área aqui na frente. Aí eu pedi tudo isso, deixei tramitando isso no Conselho do Patrimônio do Estado, pedi o prédio da Escola do Castelo, pedi o prédio aqui, da onde está a polícia aqui, que era o antigo ginásio industrial, que é do governo do estado, pedi esse prédio, pedi ali 6 alqueires, onde está o lar da infância, em frente à UPA ali, que ali no futuro, na minha visão, teria que colocar o centro administrativo, que é o centro da cidade hoje ali,
para colocar a prefeitura, os seus órgãos, né, de direção, como secretarias, etc. Ah, mas é muito dinheiro, mas tem que ser o quê? Pede ali. Então, tudo isso foi pedido. Aquele terreno onde está sendo construído hoje o hospital, aquilo era do governo. Aquilo eu consegui que passasse para o município. Só que é 1.500 metros só quadrado. Passou. Então, esse prédio pode estar sendo hoje, nós estamos usando ele aqui, de forma precária. Para mim reformar esse prédio, eu preciso que a escritura, a matrícula esteja no nome da prefeitura. Senão não vem recurso. Não adianta eu destinar um recurso para reformar tudo isso daqui, Luciano, porque eu não posso pegar o dinheiro, porque eu tenho que provar que a matrícula é da prefeitura. E isso tudo estava caminhando no Conselho do Patrimônio do Estado. Não sei, eu deixei tudo pronto e se voltar eu vou ver como é que está essa situação. Mas já era para ter passado, porque o que o governo do Estado vai fazer com esse prédio aqui? Fala para mim. A não ser o interesse desse pão na prefeitura. É simples, faz um projeto de lei, fica transferido para o patrimônio da prefeitura municipal. Abre a matrícula aqui, amanhã você faz um projeto, né? Isso aqui eu troquei esse forro aqui, por minha conta e risco, com medo do Ministério Público, né, entrar com ação contra mim, dizendo que eu não podia fazer isso, que eu estava utilizando recurso público indevidamente. Então você corre esses riscos. Algumas coisas você faz, para que realmente você acomode os setores. Eu sei que tem vários segmentos em que, você vai falar o teatro, mas o teatro você tem o balé, você tem as formaturas, você tem o guri, você tem uma enormidade de coisa. Destinar só a uma coisa seria o ideal, mas na falta de outros imóveis, você acaba agregando, né? Nós filmamos lá também os filmes que fizemos, né? Na época, né? Eu participei de 2 filmes deles, para quem não sabe também, né? Foi uma negação, mas ele não tinha outro, ele me chamou, né? Eu participei do Fantasma do Laranjal e os Jogos da Paixão, né? Isso, está lá na internet. Então, quando eu falo que eu também já fui ator, aí fica bem assim, né? Eu já falei que eu já joguei bola, que foi transmitido pela Bandeirante, cujo árbitro era o Kleber Abate, ninguém acredita, né? Mas joguei sim, ainda que contrariando 2 minutos e muito ruim de bola, eu joguei no jogo do Daniel aqui, que foi beneficente, né? Então, e a TV Bandeirante transmitiu o jogo. 2 questionamentos aqui com relação à intenção da ação cultural aí relacionada às crianças, né? Transmito a pergunta da Natália, que a gente usou nos blocos anteriores. A intenção do candidato de continuar com as monitorias e as atividades nas escolas municipais, a gente vê sempre aí a questão dos contratos de curto prazo para cursos de teatro, música, dança, fotografia, entre outras coisas, nas escolas municipais, para fomentar também a formação nas escolas? Aliás, quem introduziu isso fui eu. E tomei um processo agora, há pouco tempo, por causa disso. Pouca gente sabe, né? Aí vê os tombos lá e depois os caras ficam falando aí, ó, tá vendo? Tá lá, não sei o quê, olhando isso, olha aquilo, né? Na época, quando eu subi o governo, eu dei uma ênfase para isso. E algumas secretarias tinham essas atividades. E aí nós começamos a valorizar. Principalmente o pessoal dessa área. E aí eu precisei fazer um projeto. Eu fiz tudo de forma legal. Eu fiz um projeto, licitei o projeto, que era para contratar naquele tempo, estava muito em moda, contratar as ONGs. O Brasil tem umas coisas interessantes. De repente os caras lá em Brasília inventam um trem e dizem, isso daqui vocês fazem que é legal. Passa 5 anos, você faz, daí 5 anos eles dizem, não, aquilo não era legal. Mas você já fez, Cristo. Como é que você vai corrigir agora? Você falou que era legal. O que os tribunais de contas estão dizendo agora? O que você fez de 5 anos atrás não é certo. Mas naquela época vocês não falavam que era certo? Como é que você governa um trem desse? Uma hora de um jeito, outra hora de outro. A folha de pagamento ficou 30 anos contabilizando pelo regime de caixa. Achar de consertar isso no último mês do meu governo, no último ano.
Por isso está essa encrenca aí, que esse negócio dessas contas aí. Por que não corrigiram isso há 29 anos atrás? Acharam de corrigir. Então, na época eu fiz o projeto, licitei, apareceu uma ONG aí chamada Itaface, para acomodar isso, todos os projetos, né? Nós tínhamos projeto disso, os artistas colocavam na Secretaria da Promoção Social, da Saúde, do Esporte, criou isso daí, né? Os promotores na época, que maravilha, isso, tudo bem. Passou não sei quanto tempo, me tacaram um processo em cima, eu já tive que pagar uma multa de 4 mil reais, né? E agora está lá. Mas eu falei, promotor, o senhor não lembra na época que nós fizemos? Vocês pediram que era para fazer assim? Por que naquele tempo podia e hoje não podia? Então, Luciano, a pergunta dela é, sim, pode. Só que hoje está dizendo o seguinte, mantém dentro da estrutura do quadro administrativo da prefeitura. Não é isso? Hoje eles estão dizendo isso. Aí, resultado. Quer dizer, está questionando hoje você contratar um show na festa do leite. Né? Alessandra é coisa. Aí você vai pegar lá e trazer, igual você trouxe aí, os artistas tudo bem que está com patrocínio. Mas de repente, você tem que fazer uma licitação. Quer dizer, Roberto Carlos só tem um. Como é que eu vou licitar para trazer o Roberto Carlos? Como é que eu vou licitar para trazer Chitãozinho e Chororó? Tenha santa paciência. Essas hipocrisias que precisam mudar, nós temos que lutar para mudar. Não existe. O que você tem que ter cuidado e você ser correto é com o valor pago. O Chitãozinho cobra 100? Não, põe 300. E isso é que está errado. E isso é que não pode. Certo? Então, essas coisas têm que parar, porque tem certas coisas que você não pode mudar a natureza. E eles estão querendo hoje que a gente inverte isso, num pseudo colocar isso em ordem. Não é aí que está o problema. O problema está no desvio da conduta, ou do administrador público, ou de quem está em volta dele, ou do outro lado, que está agindo com segundas intenções. Não é isso, senão nós matamos isso daí. Então, aí destaca um de vocês na sociedade, né? Falou, eu vi aqui o curso de bibliotecário. Eu fiz um concurso. Aí passa um que não tinha nada que fazer lá em casa, você, vou fazer esse concurso aí. Aí foi lá e passou. Não tem nenhum interesse pela biblioteca, não tem nenhum interesse por nada, não era aquilo. Não é isso que eu queria. Está assim no setor público, desse jeito. Não é isso que eu queria. Nas faculdades nossas, vou começar a fazer esse curso. Chega lá no meio e fala, não é isso. Cristo, mas já foi não sei quantos anos que você pagou. Então, aí eu não posso. Né? O Zé Adalto, cineasta, o que adianta eu falar do currículo dele? Tá bom com Mazarop, tá bom não sei com quem, faz um concurso. Aí o Zé Adalto vem e não passa um outro. Mas eu queria o Zé Adalto. Certo? Essas coisas que nós precisamos discutir para poder pegar aquele elemento que destacou na sociedade, é aquele que você tem que buscar. Certo? É aquele que você tem que buscar e dar. Você sabe fazer isso, então vai fazer isso. Não é uma lei que impõe e que passa um. Nós estamos cheios. O grande entrave nosso, né, no Brasil é esse. A partir do momento que você começa a querer aperfeiçoar tanto, a evitar tanto, você acabou matando. Porque você encontra no setor público as pessoas desmotivadas, porque a pessoa te fala, não é isso que eu queria, eu fiz o concurso e passei. Então eu passei em primeiro lugar, você me chama, mas não era isso que eu queria. Aí tem essa desmotivação, vai, não pode mandar embora, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e quem paga a conta? A sociedade, todos nós. Então,
Nós temos sim que começar a mudar, mas a mudar algumas coisas e dizer, não é aquele jovem que está lá no Ministério Público, faz a função dele. Qual é a tua função? A tua função é fiscalizar se alguém agiu de forma desonesta. A tua parte é essa. Você não pode exigir que um administrador faça dessa forma ou faça daquela outra forma. Não te compete isso. Te compete se agiu errado, de forma desonesta. Aí você propõe ação e propõe a punição. Quem pune é o judiciário, não é o Ministério Público. Não vamos querer, num momento, achar que tudo a gente vai resolver, que às vezes a gente acaba complicando mais ainda. Candidato, tem na verdade é uma colocação aqui do Thiago Guerreiro, né? Eu acho sempre importante a gente reforçar isso, que o Teatro Municipal foi uma conquista do trabalho de um grupo teatral chamado TABA, que participou de um concurso no estado, em que a premiação aí para os melhores grupos era a construção de um teatro na cidade. Batatais ficou entre as 3 cidades que foi contempladas com esse projeto de construção. Na época, a devolutiva da cidade era a doação do terreno, que não foi feito pelo município, a administração municipal não doou, e um grupo de pessoas, né, com recursos da cidade comprou aquela área, né, que o candidato normalmente lembra que era um grande brejo lá, e aí sim foi permitida a construção. Nós ainda temos uma injustiça histórica lá, que não voltou para a parede, mas está lá no teatro, que é a placa, agradecendo Câmara, vereadores, prefeitos da época. Eu acho que, uma opinião pessoal, nós deveríamos queimar aquela placa e, de fato, colocar o nome dos integrantes do Grupo TABA e das pessoas que doaram o terreno daquele espaço tão importante para a nossa Quem é a pessoa que fez? Thiago Guerreiro. Você, Thiago, levanta. Novo, parabéns. Eu não sabia disso. Está vendo como é importante? Agora nós estamos sabendo e vamos valorizar quem realmente merece ser valorizado. Parabéns. Nós estamos já quase estourando o tempo, tá certo? Tem mais uma... Eu fico até amanhã, se precisar, mas... Uma colocação aqui da Lívia. Assim como todos os presentes, sabemos a sua experiência na área administrativa pública e também é novo e visível aos seus olhos esse movimento que existe acerca da cultura de Batatais, né, como bem o candidato destacou. Como foi passado nos slides, ouvir aqueles que estão envolvidos com o movimento e entendem e assim entendem dessas ações antes de tomar as decisões, né? É um pedido que a Lilian faz ao candidato, né, que qualquer decisão referente à cultura seja convocado um movimento que agora é estruturado, como o candidato bem colocou, para que as ações sejam feitas de maneira conjunta. Sem dúvida. Aquilo que eu disse, qual é o meu projeto? Vocês que vão definir o projeto. Porque eu venho acompanhando agora, com toda a honestidade, digo a vocês, algumas coisas eu não consegui fazer. Não foi por falta de vontade minha, nem talvez de visão. É porque eu não tinha recurso de priorizar outras coisas. Mas vejo com bons olhos hoje, certo? Esse movimento de vocês. E é assim eu disse lá no esporte, que fizeram reunião comigo, né? Assim eu queria que todos os segmentos da nossa comunidade fossem participativos. E a gente pudesse. O administrador público nada mais é do que saber ouvir. Ele tem que saber ouvir. E, acima de tudo, ouviu, decide. Não fica em cima do muro. Decide. Ainda que a decisão seja contrária. Justifica. Mas decida. Ouve. Porque você é um só. Tudo chega em você. Você tem que saber tomar decisão. Não tem dois lá. A não ser que você fale assim, ó, toma você a decisão. Porque juridicamente só existe um que assina
E quem é responsável? No município é o prefeito, no estado é o governador, na União é o presidente da República. Você pode ter 500, não sei quantos assessores, mas a responsabilidade é de um só. Então você ouve e decida. Então eu vim, li e falei outro dia para o Luciano. Importante, eu não via esse movimento da cultura em Batatais há algum tempo. Eu instalei a banda, o Washington Luiz, certo? Tive com o maestro há pouco tempo. Na época incentivei os jovens para fazer isso. Tinha até uma estrutura de cargos, tinha uma estrutura de ajuda, certo? E depois me falaram que eu tinha que fazer um concurso para o maestro. E eu fiz o concurso para o maestro. Nada contra o maestro que está aí, que é excelente. É excelente o João. Certo? Só que o perfil do João é mais para outra coisa, não é para a banda. Certo? O perfil dele é outro. Já o do outro maestro era outro perfil. Então, essas dificuldades que a gente encontra, tem hora, nessa burocracia que... Candidato, infelizmente, nós temos que encerrar aqui. Nós agradecemos a presença, tá certo? Esperamos que essa ação ajude aí a todos os envolvidos na área cultural a pensar o seu voto durante a eleição. Lembramos que todas as falas dos candidatos ao longo das sabatinas foram registradas e que o movimento cultural está à disposição de todos os candidatos para ajudar tanto na ação aí de repensar os planos de governo, quanto também de pensar as ações futuras das futuras administrações. Nós agradecemos a presença. As perguntas, o que acontece? A Lília está com todas as perguntas que foram desenvolvidas aqui. Nós vamos digitalizar essas perguntas e enviar aos candidatos, né, que, se possível, nas suas redes sociais, nos seus planos de governo ou por meios aí que acharem interessantes, podem entrar em contato e nós divulgaremos para todos essas possíveis respostas. Eu acho que aí a gente contempla a todo mundo, tá certo? E para encerrar, nós vamos repetir aí para quem ainda não viu o documentário O Celeiro. Candidato, obrigado pela participação. Posso só agradecer? Sim, agradecer a todos vocês de coração. Eu ficaria aqui talvez um dia respondendo qualquer pergunta. Não sei mais do que ninguém, mas é importante essa interação, até para você aprender também, né? E dizer o seguinte a vocês: independente talvez de algum conceito que eu possa ter, mas na realidade é diferente, porque quando a Andresa me procurou e que ela tinha um contato com o deputado, que tinha uma verba, eu fui pessoalmente falar com o deputado e nós fizemos o projeto para reformar o teatro. Eu não olho o cor partidária, eu não olho se a pessoa gosta ou não gosta de mim, certo? O que eu olho é o interesse coletivo. O interesse individual eu não olho. Eu não vim para atender interesses individuais. Eu vim para atender o interesse coletivo. Todos aqueles que quiserem ajudar no interesse coletivo, têm em mim um grande parceiro. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença de todos. Lembramos que o documentário, assim como o Arauto Cultural, né, foi repassado aos candidatos para que possam fazer uso. Alessandra, deixa eu aproveitar que tem alguma ação cultural durante a semana? Centro Cultural. 23 pelo Circuito Cultural Paulista, gratuito, peça teatral. Lá no saguão nós temos informações com cartaz do circuito. Aproveitem a programação gratuita do Circuito Cultural Paulista. É isso. E vamos, para quem não assistiu, ficar com o documentário do Celeiro. Neste prédio, um dia muitos já foram julgados.